Profetizar não é garantia de integridade e tampouco de piedade. Veja só, nós estamos no capítulo 19 de 1 Samuel, dentro dessa crise instalada entre Saul e Davi. Mas por causa de Saul, que é Saul que está com inveja, Saul que reconhece que Deus está sobre a vida de Davi e que Deus não mais está com ele porque o Espírito do Senhor se ausentou de Saul e ele é atormentado por outros espíritos, os espíritos malignos. Dentro dessa crise é lógico que Jonatas percebe o grande problema que existe entre o seu pai Saul e o seu melhor amigo Jonatas. Jonatas, ele, por um lado, ele fala para Davi, para tomar cuidado. Olha, Davi, meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tome cuidado. Tenha cuidado amanhã cedo, quando estaremos todos juntos. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas, por outro lado, vai e fala com Saul. Para com isso, pai. O Davi fez tanta coisa por nós, ele lutou, ele venceu os filisteus. Não tem motivo de você estar assim. O Senhor trouxe grande vitória sobre todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando sem motivo? Jonatas sabia que Saul queria matar Davi. E o que Jonatas faz? Ele reconcilia ou tenta reconciliar ambas as partes, tanto Davi quanto Saul. É a mesma coisa que se espera de cada um de nós. Não exercendo um papel de colocar mais lenha na fogueira, mas de nós sermos cristãos e pessoas que entendem o nosso papel da reconciliação, que é o papel que o próprio Cristo ele fez por cada um de nós. Versículo 6 diz que Saul atendeu a Jonatas e fez esse juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou toda a conversa. Levou até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. Momentaneamente nós temos uma paz estabelecida entre Davi e entre Saul, paz essa negociada e costurada por Jonatas. Jonatas é uma daquelas pessoas que, por um lado, nós vemos uma integridade, uma correção muito grande, mas por outro nós vemos um certo tipo, ou nós sentimos um certo tipo de gosto amargo, porque, cara, esse Jonatas é tão diferente de Saul. O que teria acontecido se Jonatas tivesse sido rei e não Davi? Fica esses questionamentos, né? Mas nós vemos que Jonatas era uma pessoa muito valorosa e correta. Acontece que essa trégua que nós temos entre Saul e Davi é uma trégua momentânea, porque houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Bastou mais uma guerra e bastou mais uma vitória para que o coração já atribulado de Saul, o coração já totalmente corrompido de Saul, viesse à tona e o espírito maligno mandado por Deus se apodera de Saul e Saul começa a novamente pensar em matar Davi. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Davi, ele escapa. E a partir desse momento que nós não vemos mais Davi na presença de Saul. Davi, por um lado, entra no seu período de vida como fugitivo e Saul entra no período último e mais conturbado da sua vida, que é viver em função de matar Davi, aquele que com certeza ameaçaria o seu reino. Saul começa a caçar Davi, a iniciar pela sua casa. Vai para sua casa para tentar matar Davi, mas Mical, percebendo o que estava acontecendo, coloca um ídolo do lar deitado como se fosse Davi. Davi dá no pé. As tropas de Saul vêm e constatam que Mical
deu um jeito aí, enganou todo mundo, dando tempo para Davi fugir. E Davi, ele foge e vai para Ramá e tem um encontro com Samuel. E lá, Davi conta tudo o que Saul havia feito para o profeta. Eu fico imaginando como que teria sido essa conversa difícil entre Davi e o velho profeta Samuel, que já estava meio que aposentado, mas isso não quer dizer que Samuel estava inativo, não. Nós vemos que Saul é informado que Davi está lá com Samuel em Ramá, e Saul envia diversas tropas para pegar Davi. E o que acontecia é que quando essa tropa destacada ia, eles se encontravam com os profetas que faziam parte do grupo de Samuel e eles profetizavam na presença de Samuel. E esse espírito de profecia também atuava sobre a própria tropa, de maneira que todos começavam a entrar em transe e profetizar. Então, o transe, a profecia estática que nós vemos aqui é um tipo de manifestação espiritual que acontecia no Antigo Testamento, onde as pessoas eram tomadas pelo Espírito do Senhor e começavam a falar e a profetizar num estado meio que não controlado pela pessoa mesmo. A pessoa está em transe, e isso foi acontecendo até que Saul mesmo toma a decisão de ir ele. Então eu vou, né? Eu não estou vendo nenhum resultado nas minhas tropas, eu vou lá. E diz o versículo 23 que o Espírito de Deus, quando Saul chegou lá, apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar em Naiote, aonde estava Samuel. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Então, ao mesmo tempo que Saul, ele é tomado por esse espírito e começa a profetizar, ele faz isso de uma forma, vamos dizer assim, humilhante. O rei de Israel, em transe, em êxtase, profetizando, totalmente despido e deitado todo aquele dia naquele estado de transe. Não é à toa que o povo começou a dizer: está Saul também entre os profetas? É um texto muito interessante, porque nos fala de uma realidade espiritual da qual nós, hoje, precisamos ter muito cuidado. Deus, ele pode fazer as coisas do jeito que ele quer, inclusive tomando e pegando emprestado a vida e a boca de pessoas ímpias para muitas vezes demonstrar o seu poder e falar a sua verdade. Não era porque Saul estava profetizando que ele era uma pessoa íntegra e que vivia de acordo com a vontade de Deus, muito pelo contrário. Deus pode pegar a boca de um ímpio e usá-lo para a sua glória. Deus pode usar qualquer pessoa para revelar a sua vontade. Isso aconteceu diversas vezes no Antigo Testamento. A êxtase do profeta e a profecia do profeta não necessariamente qualifica a integridade e a justiça desse profeta. Isso nos traz um senso de extrema responsabilidade para com Deus, porque, de um lado, Deus pode usar a nossa vida para muitas coisas, mas isso não garante que a nossa vida esteja quites, em justiça e em paz com esse Deus que nos usa. Deus usa por um motivo muito maior e muito além de nós mesmos. Mas será que nós, quando nos vemos usados por Deus, nós temos essa certeza de que a nossa vida está de alguma maneira correspondendo a esse uso de Deus, ou a nossa vida está num sentido totalmente contrário daquilo que nós proclamamos a respeito de Deus e sobre a sua palavra? Saul foi uma pessoa já rejeitada. O Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Era uma pessoa atormentada por espíritos malignos que, de uma forma pontual, foi tomado pelo Espírito Santo para profetizar e para entrar em êxtase, como os profetas de Samuel na presença de Samuel. Mas isso não dizia nada a respeito da integridade, da piedade e da vida de Saul, que continuava sendo uma vida totalmente longe dos propósitos de Deus. E o que tornava isso claro era o ódio que ele tinha contra Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Saul, um homem rejeitado, mas que pontualmente foi usado por Deus para que, por meio de tudo isso que Saul
ele passou em transe profetizando, ele pudesse entender que ele estava na direção errada, fazendo as coisas erradas. Nós, ao lermos esse capítulo, precisamos ter a certeza de que pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de mantermos uma vida santificada diante de Deus. E que aquilo que nós fazemos em nome dele, eventualmente, pelo seu poder, não necessariamente qualifica o nosso coração diante do Senhor. Porque o Senhor pode usar qualquer um da maneira que ele quiser. Saul vai se mostrar nos próximos capítulos também alguém que não tem mais jeito, embora ele tenha profetizado. E Davi, nós veremos que, a despeito de ser perseguido, e a perseguição efetiva de Davi vai começar nesse capítulo, ele se mantém fiel ao Senhor, ao Deus que ele sabia era o Deus que lhe trazia vitórias, mas era o Deus que mantinha o seu coração seguro e firme. Que nós possamos descansar no Senhor, assim como Davi o fez. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo, querendo ele. Tchau, tchau.